Dando continuidade, nosso tema para essa noite: a dinâmica do adultério, do pecado sexual na vida do homem e da mulher de Deus, parte 3. A dinâmica do adultério, do pecado sexual na vida do homem e da mulher de Deus, parte 3. Temos falado sobre um personagem, sobre um homem incomum, singular, fora de série, Davi, que apesar de ter tantos predicativos positivos, tantas qualidades abençoadoras, ainda assim experimentou uma trágica e terrível queda moral e espiritual. E sem presunção, sem orgulho, nós temos aqui aprendido que a queda de Davi pode ser a minha queda, pode ser a sua queda, se não vigiarmos. Apesar de o pecado levar o seu praticante a atos de loucura indescritíveis, ele segue uma lógica, uma certa previsibilidade. O pecado, ele segue passos que se sucedem um após o outro. É muito importante tratarmos de um tema como esse na igreja, porque percebemos que é um mal cada vez mais presente em nosso meio. Se ligue no que eu vou dizer agora. Em uma recente pesquisa feita nos Estados Unidos da América, pelo renomado Instituto George Barna, encomendada pelo grande escritor, pastor Josh McDowell, constatou-se, escute, que cerca de 70% dos homens que frequentam regularmente uma igreja cristã estão acessando pornografia eventualmente. Você consegue compreender esses dados? Estamos falando de 70% de homens cristãos que dominicalmente frequentam congregações evangélicas, sendo publicamente reputados como homens de bem, respeitados em toda a sua comunidade religiosa. Isso me diz então que os pecados de ordem sexual, sejam eles praticados virtual ou fisicamente, estão dentro da igreja santa do Senhor Jesus. Esses dados são norte-americanos, mas eu creio que há uma correlação, um paralelo, sem dúvida alguma, com o nosso Brasil cristão. Sendo assim, nós não podemos virar as costas para essa temática e achar que esse assunto não tem nada a ver conosco. É um tema que não nos atinge, é uma realidade que está muito distante, que não nos diz respeito. Eu quero então repetir algo aqui que já afirmei e tenho afirmado. A queda moral de Davi, a queda sexual de Davi, pode ser a minha e a sua queda também. Eu e você, nós, ninguém está imune a este tipo de ato falho em sua vida de fé. Eu quero então voltar para a nossa narrativa bíblica, a fim de hoje ver com vocês o que Deus nos tem reservado para essa noite. Então grave aí, marque aí se quiser, a primeira verdade da noite. A primeira verdade da noite: o pecado sexual sempre busca cúmplices. O pecado sexual sempre busca cúmplices. Vamos para o texto que é o texto base de nosso estudo, de nossa palavra, 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11.
Abra aí na sua Bíblia, liga no seu celular, no seu tablet, não sei lá o que você trouxe. Espero que alguma coisa você tenha aí que corresponda à palavra de Deus. O pecado sempre busca cúmplices. O pecado de ordem sexual. Segundo Samuel 11, 18 ao 21. Segundo Samuel 11, vou ler na Nova Versão Internacional, a NVI. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Joabe enviou a Davi, Joabe, o comandante do exército, enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o Hitita. Davi teve um cúmplice, um comparsa, um parceiro em relação ao seu pecado de adultério. Quem foi, irmãos? Joabe. No campo de batalha, entenda isso, um comandante respondia pelos seus comandados. Se ficasse provado que por falta de uma estratégia adequada do comandante, soldados morreram sem necessidade, o comandante seria punido severamente. Quando Joabe enviou o relatório de batalha ao rei, várias baixas, vários mortos foram registrados. E Joabe teve medo da reação de Davi. Para acalmar os ânimos, ele manda uma notícia pelo mensageiro que alegraria o coração do rei. Ele diz: avise ao rei que no meio dos mortos também está Urias, o marido de Batseba. Ou seja, Joabe compartilhava das intenções e ações malignas de Davi. Joabe foi assassino juntamente com o rei. Esqueça Joabe. Pense em você agora. Eu quero perguntar algo a você muito sério. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você está sendo cúmplice de algum tipo de pecado sexual na vida de um amigo? Um irmão em Cristo? Você está compartilhando silenciosamente da queda moral de alguém? Tenho observado algo, irmãos, triste e vergonhoso. Eu tenho percebido muito sigilo diabólico entre amigos e irmãos na fé, no que se trata de um encobrir o erro do outro. Tenho tratado de alguns casos de adultério, de pecados sexuais na igreja, que para surpresa minha, outros já estavam sabendo, amigos próximos, familiares, e calados, como que compactuando com o mal praticado pelo seu conhecido. Pessoas que estavam de camarote, assistindo à degeneração moral do seu irmão, mas não davam uma palavra de exortação, uma palavra para que ele pudesse retificar, consertar as suas atitudes. Assumi um determinado ministério e fui confrontado nesse ministério por um caso até então inédito para mim. Um irmão líder na igreja
que se relacionava sexualmente com animais. Vários animais. Isso em Levítico é chamado de quê, irmãos? Bestialidade. Bestialidade. E qual era o pagamento para esse tipo de pecado? A morte. A morte. E quando fui investigar a história, a principal testemunha, um católico, disse assim para mim: ó, pastor, todo mundo na cidade já sabe disso. E dentro da sua igreja também. Só o senhor que não sabe, porque o senhor chegou agora. Pegou? A vergonha, a humilhação que eu senti. Você faz ideia do que é uma comunidade? Claro que não todos, mas em sua maior parte, saber de algo tão horrendo e se calar, como se isso fosse algo normal, usual, costumeiro. Como é que nós devemos lidar com esse tipo de problema na igreja? Vamos lá, abra essa Bíblia aí, Mateus 18, sem sair de 2 Samuel 11, não saia de 2 Samuel 11, mas vai para Mateus 18, 15 ao 17, Mateus 18, 15 ao 17, Mateus 18, 15 ao 17, ora, se teu irmão pecar, algumas versões dizem assim: se teu irmão pecar contra ti, mas nesse caso eu prefiro a revisada. Se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Qual é a lição que Jesus está me ensinando aqui? Todas as tentativas de tratamento de pecado, seja ele de que ordem for, incluindo aí o pecado de ordem sexual, todas as tentativas de tratamento desse mal na vida de um irmão devem ser estabelecidas. Eu quero deixar claro para você, filho de Deus, filha de Deus, que você não foi chamado, chamada para acobertar o pecado dos que lhe rodeiam, mas sim, na autoridade do Espírito Santo que habita em você, confrontar o mal na vida de cada um dos seus irmãos em Cristo. Amém, igreja? Sem legalismo, como se você fosse o único certo, mas com autoridade espiritual, firmado na palavra. Ei, o que é isso, meu amigo? O que é isso, meu irmão? O que é isso, minha irmã? Você está pecando contra Deus. Você está causando destruição para você, sua família, para a sua igreja. Vamos deixar de encobrir os erros uns dos outros, irmãos, e tratá-los, confrontando-os na palavra. Segunda verdade: o pecado sexual, ele gera indiferença. O pecado sexual, ele gera indiferença. 2 Samuel 11, 25 ao 27. Volta lá para 2 Samuel. 2 Samuel 11, 25 ao 27. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe.
Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Vou parar por aqui, nessa parte. Se liga aqui em mim. Eu quero que vocês atentem para a frieza, para a apatia de Davi frente ao seu erro. Vocês se lembram bem, conforme já foi dito e lido, que ele colocou Urias, marido de Batseba, à frente do ponto mais difícil da batalha, visando, porque é claro, ele não queria, Davi, que Urias soubesse da gravidez indesejada, fruto de um adultério dele com a esposa de Urias. Chega ali então a notícia que já era guardada. Ei, Urias morreu. Qual foi a reação de Davi? Ele manda uma mensagem ao comandante Joabe, dizendo: não esquente a cabeça, Joabe. A morte faz parte da guerra. Foi algo casual, normal, poderia ter acontecido com qualquer um. E o pior vem em seguida. Cumprem-se os dias de luto e Davi manda que peguem Batseba e tragam até ele, tomando-a por mulher, como se fosse algo absolutamente normal, sem nenhum tipo de contrariedade ou revés. A insensibilidade espiritual estava dominando o coração de Davi. A indiferença havia se apossado de sua alma. Mesmo tendo adulterado, enganado, mentido, como vimos no domingo passado, e agora matado um homem com tudo isso, adultério, engano e assassinato, ele não estava abalado. Ele continuou a viver a sua vida tranquilamente, calmamente. É assim que o pecado faz conosco, se nós dermos lugar a ele. Ele se torna com o tempo tão comum, tão habitual, tão odierno, que ele já não choca mais quando é praticado. A princípio, no início do processo de queda, ao pesar, a angústia de se saber que há algo errado em nosso viver, mas com o passar do tempo, o pecado, o gesto mau, já não é mais tão conflituoso, já não nos desperta mais a culpa de outros tempos. Passa-se a ter, pelo costume que se criou em relação ao erro, o que Paulo chama de consciência cauterizada. Vamos lá, abre aí. 1 Timóteo 4, 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência o quê? Cauterizada. Paulo não está falando aqui de ímpio, de descrente. Paulo está falando de gente que se diz cristã, gente que se diz membro de igreja, que tem a consciência amortizada, entorpecida, anestesiada para o mal. Acerca disto, Paulo vai dizer ainda, volta aí um pouquinho, 1 Timóteo 1,19. Você está no capítulo 4, volta para o capítulo 1. 1 Timóteo 1,19. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé.
Quem perde a sensibilidade espiritual, quem perde a vivacidade de uma consciência temente a Deus, diz Paulo, naufraga, afunda na fé. Eu então volto àquela perguntinha do início. Perguntei se você estava sendo cúmplice com algum pecado praticado por um irmão, por um amigo. E agora eu lhe pergunto se você está sendo cúmplice com o pecado praticado em nível sexual na sua consciência. A sua mente é omissa, receptiva para o mal, nada a abala, nada mexe com ela, tudo é normal. Você é capaz de ver na televisão duas mulheres se beijando ardentemente e achar isso normal? Você é capaz de acompanhar uma reportagem sobre um adultério que terminou em morte e achar aquele caso extraconjugal corriqueiro? Você é capaz de olhar para o erro, principalmente na área física, sexual, na área da queda moral, e pensar, que bobagem, todo mundo faz, todo mundo pratica, é assim mesmo? Amados, se somos de fato do Senhor, o pecado, e aqui eu quero ser específico, o pecado de ordem sexual deve causar nojo, repulsa e ojeriza a qualquer um que se diga de Jesus. Amém, igreja? A qualquer um que se diga de Jesus. E minha última verdade da noite, a verdade mais dura. E deixa eu te falar uma coisa antes de eu terminar, senão eu sei que eu vou esquecer. Tudo que você ouviu até agora, se você não ouvir o que vem no domingo à noite, perdeu seu tempo, tá? Domingo à noite é o grande finale. É quando eu vou estar amarrando tudo isso e dando uma resposta para esse tipo de problema de pecado de ordem sexual. Até agora eu só fiz apontar o problema, a dificuldade. Mas no domingo à noite, eu tenho uma palavra de libertação para você em nome de Jesus. É em cima da experiência de Davi. Terceira e última verdade da noite. O pecado sexual desperta a ira de Deus. O pecado sexual desperta a ira de Deus. Dr. Robert Lincoln, autor do livro Cidade de Deus, Cidade de Satanás, pastor presbiteriano, ele faz um estudo sobre as grandes civilizações, do seu auge até a sua queda. Grécia, Roma, Pérsia, Babilônia, Assíria, Egito, todas as grandes civilizações, chegando ao grande império norte-americano atual. E ele chega a uma conclusão, baseada em dados históricos. Todas as grandes civilizações que um dia pareceram ser imbatíveis, invencíveis, e que se desmoronaram com o passar dos séculos, tiveram como base da sua queda o pecado sexual. A licenciosidade, a imoralidade, a liberalidade começou a ser a prática comum a partir dos seus líderes, governantes, como também por parte do povo comum. E uma vez que o pecado sexual começou a dominar os relacionamentos, houve a degeneração daquela nação. Vamos pensar nisso em termos mais pessoais. 2 Samuel 11:27. Vamos fechar o capítulo 11 de 2 Samuel. Passado o luto,
Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Batseba se tornou sua mulher e teve um filho dele. Agora vem a parte para fechar o capítulo. O que diz aí? Mas o que Davi fez, o que? Desagradou a quem? Ao Senhor. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Todo pecado, nunca esqueça disso, é contra Deus em primeiro lugar. Mesmo quando ferimos alguém com palavras, mesmo quando magoamos o nosso próximo, quando traímos a confiança de quem nos ama, ofendemos aos outros, jamais perca essa lição de vista. Sempre falhamos contra Deus primeiramente, porque inicialmente, antes de o pecado ferir o meu ou o seu coração, ele fere o coração de Deus. Gosto muito da visão de José do Egito, já falei sobre isso aqui inúmeras vezes. Após José ter rejeitado a oferta para o mal, através da mulher do seu senhor Potifar, que queria deitar-se com ele, ele diz algo lá, Gênesis 39, vai lá, sem sair de 2 Samuel 11, Gênesis 39, versículo 9, parte B. Gênesis 39, versículo 9, parte B. Quando a mulher encurrala Davi, quando a mulher coloca Davi contra a parede e fala, é agora! Olha a resposta que Davi dá para ela. Perdão, Davi não, né? Quem foi? José. Vocês não me ajudam, ficam calados. Cúmplices do meu erro. Gênesis 39, 9. Olha o que José fala. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra quem? Deus. José tinha consciência que seu ato mal feriria não apenas a Potifar, o marido traído, mas principalmente a Deus. E o pecado, incluindo aí o de ordem sexual, acarreta a ira de Deus sobre seus praticantes. Existem certos textos bíblicos um tanto polêmicos, e eu quero convidar você a ler um deles agora. Vai lá, 1 Coríntios 5. São textos que, se nós pudéssemos, nós não os teríamos na Bíblia, porque eles nos deixam encafifados, sem respostas. Mas o que quer dizer isso mesmo? Palavras duras, pesadas. 1 Coríntios 5, do 1 ao 5. Eu estou dizendo que o pecado de ordem sexual acarreta a ira de Deus sobre seus praticantes. Olha a prova aí. Amém, igreja? Amém? Eu vou ler na minha versão, apenas me acompanhe silenciosamente. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Paulo está falando da igreja de Corinto. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. A madrasta, não era a mãe, a madrasta. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que palavra, irmãos. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Palavras duras, palavras fortes. Deus sempre confronta os seus filhos quanto à prática do pecado. Por quê? Porque ele é um carrasco, porque ele é um tirano,
porque Ele é um déspota? É por isso? Não! É porque Ele nos ama. E Ele sabe que o mal, uma vez que tenha sido permitido em nosso coração, irá causar uma destruição, muitas vezes sem possibilidade de retorno. Hebreus 12, 5 e 6. Hebreus 12, 5 e 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Interessante isso. Só experimenta a repreensão do Pai quem é de Jesus. Quem não é de Jesus não experimenta. A Bíblia diz lá em Romanos 1, depois você abre em casa com calma, lá em Romanos 1, falando sobre a questão da homossexualidade primitiva, relações entre machos e machos, fêmeas e fêmeas. A Bíblia diz que Deus os deixou entregues à sua própria imoralidade. É como se o texto bíblico dissesse assim, ó: Deus os abandonou no seu próprio pecado. Deus não está intervindo a favor deles para tirá-los do pecado. Deus se esqueceu deles momentaneamente, para que se abundem ainda mais no pecado. Só que não é assim que Ele procede com um filho seu. E nós temos, irmãos, que fazer distinções, sim. Nesse mundo onde tanto se apregoa esse universalismo cristão, nem todos são filhos de Deus. E falar isso não é assumir uma atitude arrogante e exclusivista. Falar isso é simplesmente concordar com o que está lá em João capítulo 1, versículo 12. O que está lá, irmãos? Mas a todos quantos o receberam. Receberam a quem? A Jesus. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não tem jeito. É filho de Deus aquele que está relacionado, ligado a Jesus. Aí a gente pode entrar em outras questões sobre o que significa estar ligado a Jesus. Estar ligado a Jesus é frequentar uma igreja, seja ela católica ou evangélica? Só isso? Será que eu posso ter lá na igreja católica alguém ligado a Jesus? Posso ou não posso, irmãos? Claro. Porque não é a igreja o fator de salvação, é Cristo. E a obra dele é indistintiva nos corações que estão abertos para Ele. Eu sempre digo uma coisa e quero ressaltar aqui. Eu já brinquei com vocês várias vezes. O céu vai ser um local de surpresas. Você vai chegar no céu e vai encontrar alguém. Você aqui? E ele vai responder assim: uai, você também aqui? Você crente que está abafando vai ganhar uma pancada dessa na cabeça. A verdade é que Deus zela pelos seus filhos. Ele os protege, Ele os guarda como a menina dos seus olhos. Estou fechando. Foi dessa forma que Ele lidou com Davi, chamando a sua atenção através de um profeta chamado Natan. 2 Samuel 12, vamos lá? Eu não ia entrar hoje não, mas vamos entrar. Vamos entrar. 2 Samuel 12.
O texto que a gente vai ler agora, para mim, particularmente, é uma obra-prima literária do Velho Testamento. A maneira como a argumentação de Natã, que mesmo sendo enviado de Deus, sabia que não podia chegar de qualquer jeito diante do rei. Natã é sábio, inteligente. Ele cria uma teia narrativa, onde Davi vai que nem mosquinha, ficando preso nela. E quanto mais ele se debate, mais ele está sufocado. Aí quando Davi pensa que vai sair por cima, ele ganha o golpe fatal. Vamos lá, 2 Samuel 12. Diz assim: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. A cordeirinha era como uma filha para aquele homem pobre. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, acabou a narrativa aí. Natã acabou de falar. Olha a reação de Davi. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Davi ficou indignado. Aí como é que termina a narrativa? Então Natã disse a Davi. O que Natã disse a Davi? Você é esse homem que pegou a única cordeirinha de alguém, quando você tinha tantas cordeirinhas no seu curral. É você, Davi, que merece essa pena tão pesada. Alguém aqui já foi desmascarado no erro? Confrontado no erro, ao vivo e a cores? Coloque-se no lugar de Davi. Quem estava falando com ele não era um simples homem, não era um cidadão qualquer, era o próprio Deus na boca de Natã. Que pancada, que chinelada. Davi deve ter tremido da cabeça à ponta dos pés, porque até aquele momento ele estava indiferente, apático, tentando empurrar a situação com a barriga, mas agora as máscaras caíram, a hipocrisia estava posta por terra, o engano, a mentira encoberta foi revelada. Deus sabia, e é claro que Davi sabia que Deus sabia, mas ele não esperava que Deus se manifestasse de modo tão duro e tão imediato em relação ao seu pecado. Eu quero só dizer uma coisa para você, meu filho, minha filha. Pare de praticar
o que você está fazendo de errado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes que a repreensão do Senhor venha de forma angustiante sobre a sua vida. Todo crente que insiste em permanecer no erro é chamado para um ajuste de contas com Deus, sempre, sem exceção. Haverá perda, haverá conflito, haverá confronto, haverá vergonha, haverá opróbrio, haverá humilhação, sempre. É por isso que lá em Hebreus 10, 31, o autor sagrado diz que terrível coisa, horrenda coisa, é cair nas mãos do Deus vivo. Você não foi chamado para viver angustiado, você não foi chamado para viver entristecido, você não foi chamado para viver de cabeça baixa. Você não foi chamado para entristecer o coração de Deus, o Espírito Santo que habita em você. Você foi chamado para se alegrar juntamente com o Pai, numa comunhão de alegria transbordante, de vida cheia da graça e do refrigério celeste. Você foi chamado, como eu já tenho dito aqui, para espalhar bênçãos onde quer que você se encontre, para resgatar pessoas do pecado que as domina e não ser coparticipante com elas do mal. Para isso você foi chamado. Houve um determinado momento que Davi perdeu o seu foco. Tudo aquilo que ele cria ruiu. Tudo aquilo que ele acreditava caiu por terra. E Davi passou a viver no piloto automático. Tem alguém aqui nessa hora no piloto automático? Desenfreadamente longe de Deus, cada vez mais desgovernado quanto às suas paixões, por fora até bem, mas por dentro destroçado, em frangalhos, arrasado, arruinado. Não é propósito de Deus para você. Domingo eu quero fechar essa história, mas por agora eu não posso interromper, parar esse culto sem orar por você, sem apresentar você ao Senhor. Baixe sua fronte, baixe sua cabeça. Senhor querido, a tua palavra é poderosa. Isaías vai nos dizer que ela não pode deixar de fazer o que te agrada. E Jeremias vai afirmar que o Senhor vela pela tua palavra para fazê-la cumprir. Pelo poder da tua palavra, palavra essa que nos é iluminada pelo teu Espírito, para que a compreendamos, para que a aceitemos. Ó Deus, pelo poder da tua palavra, fala de modo decisivo a cada coração, a cada vida aqui. Produz, ó Senhor, os teus efeitos espirituais. Eu percebo como muitos ficam desatentos a Deus, inquietos, sem tranquilidade. Senhor, toca esses corações, Deus. Deus, toca esses corações. Remove do seu íntimo toda a miséria espiritual, toda a inclinação para o pecado de ordem sexual. Tira o adultério, a imoralidade, a lascívia.
da mente, do coração, da prática comum desse filho teu, dessa filha tua. E se não é um filho teu ainda, se não é uma filha tua ainda, ó Deus, dá-lhe o encontro com a pessoa de Jesus, Deus, para que haja libertação onde a dor tem imperado. Senhor, livra-nos da tua ira, meu Deus. Nós não queremos experimentá-la por estarmos andando de modo contrário à tua vontade. Nos dá um coração obediente. Queremos dizer como Davi no Salmo 51, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável e reto. Faz isso na tua igreja. Faz isso na minha vida, Pai. Em cada coração, em cada alma aqui presente, Deus. Ajuda-nos a andarmos de acordo com a vontade do Teu Espírito Santo, não de acordo com a vontade das nossas paixões. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus.